Você não precisa e você nunca vai dar conta de tudo. Eu já caí nessa falácia. Nossa, querer dar conta de tudo. Isso é simplesmente impossível. E muita gente me pergunta, achando que eu dou conta de tudo, sendo que eu não dou. Nossa, Dani, você faz tanta coisa. Como que você dá conta de tudo? Sou CEO da marca de cosméticos Daniela Almeida Cosméticos. Olha essa pele, olha esse glow. Me segue lá no arroba Daniela Almeida Cosméticos, tá? Tem mais informações lá. Como que você faz, Dani, para ser mentora, para criar conteúdo, para ter as alunas, para ter o seu filho? Você tem um filho de 3 anos, ser casada, fazer faculdade, eu faço psicologia. Como que você faz isso para dar conta de tudo? Primeiro, eu não dou conta de tudo. Há mais ou menos um ano e pouco eu fui numa palestra e eu perguntei para palestrante como que eu poderia fazer isso. Girar os pratinhos todos, né? Porque fala, nossa, você tem que girar todos os pratinhos. Chega num ponto que você gira todos os pratinhos. Eu falei, como que eu posso girar todos os pratinhos? Ela falou, não tem como girar todos os pratinhos. E a partir desse momento, né? Ela falou que eu ia ter que deixar alguns pratinhos cair no chão e quebrar. Foi isso que eu fiz. E pode ser que em certo momento você consiga girar os pratinhos todos. Mas provavelmente não vai ser por muito tempo, porque você é uma pessoa. Você se cansa, você se estafa, você pode ter alguns burnouts, eu já tive um, e quando eu tô vendo que eu tô indo nesse caminho, eu já me entendo e já, opa, peraí, vamos mudar, porque eu amo trabalhar e trabalho até o exaustão, mas isso não quer dizer que eu dou conta de tudo. Não mesmo, não mesmo. Houve momentos na minha vida que eu fui uma mãe extraordinária e deixei um pouquinho mais em relação ao meu negócio, ao meu propósito. Houve momentos que eu dei mais atenção ao meu relacionamento, ao meu filho, outros momentos que eu dei um pouco mais atenção para os estudos, para o aprendizado, para a faculdade. Então, não tem como dar conta de tudo. E é por isso que você se sente sempre tão culpada. Se tem uma coisa que as mulheres sentem é a tal da culpa. E é eu, é você, todo mundo, todas nós sentimos, independente da classe social. Por quê? Eu fui pesquisar esse negócio da culpa feminina. Porque isso me intrigava tanto e eu sempre fui de me cobrar tanto, de me culpar tanto. E eu pesquisando, né, em relação a isso, eu descobri. Bom, culpa vem de não terminar algo. Não terminar uma coisa. É por isso que você se sente sempre culpada. E eu também. Porque nunca acaba, gata. Nunca acaba. Nunca acaba. Hoje eu fiz essa maquiagem, cuidei da minha pele, amanhã eu vou ter que fazer de novo. Depois eu vou ter que cuidar do meu cabelo. Aí eu vou ter que buscar meu filho na escola de novo. Eu vou ter que treinar todos os dias. Uma vez por semana, no mínimo, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar, eu tenho que tomar banho todos os dias, eu tenho que trabalhar todos os dias. As tarefas são infinitas. Infinitas, e não tem como você concluí-las todas elas. É por isso que você se sente sempre tão culpada e frustrada. Porque você fica com essa ideia, que essa ilusão de querer dar conta de tudo. E depois que eu entendi, eu falo, caraca, é por isso que eu me sinto culpada, porque eu nunca consigo terminar as coisas, e a culpa vem de não terminar as coisas, de não conseguir terminar. Falei, putz, então, ok, eu vou fazer as coisas que eu consigo fazer, o resto não consigo fazer. E assim, se eu não conseguir, semana que vem vai estar aí pra me fazer de novo. As tarefas são infinitas, são para sempre. Então, esquece isso de ter que dar conta de tudo e fazer tudo. Mas para isso você vai ter que se autoconhecer, se perdoar, enfim, mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas só de você ter essa ideia, essa intenção, já fica mais claro na mente, né? E por que eu tô falando sobre isso? Porque e eu não tô falando nem de corpo, né, de estética, enfim, de pressão que a gente mulher sofre, fora a demanda sexual com nossos maridos e você tem que estudar, trabalhar, empreender, cuidar das suas alunas, ser alta performance no trabalho, chegar em casa você tem que estar sorridente, né, aí chega em casa você tem que o maridão tem que estar ali e você tá: "Uhul, vamos lá, vamos nessa". Então, assim, olhar pra você com mais amor e carinho,
né, no vídeo passado, eu falei que se masculinizar tentando ser poderosa é o mesmo que dizer que somente os homens têm poder. Então, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou tentar deixar aqui no card da descrição. E é muito sobre isso. É muito sobre isso. É olhar pra gente com mais amor e carinho. Porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Ninguém vai cuidar de você. Se você não parar, olhar, priorizar o seu cansaço, sabe? Não é pra você, nossa, ficar sentado sem fazer nada. Não, mas assim, sem ir aos extremos de trabalhar e se cobrar e querer sempre fazer tudo, ser 100% em tudo. Isso não existe. Isso só vai te levar a fadiga, a exaustão, você vai se tornar uma mulher cansada, você vai se tornar uma mulher amarga. E o nosso grande poder como mulher é isso, é a leveza, é a beleza feminina, é o quanto nós somos capazes de, tipo Maria, sabe? Mãe de Jesus. Devagarzinho ali, ela vai fazendo coisas extraordinárias, com mansidão, com feminilidade, né? Não querer se masculinizar, ter uma postura masculina para impor algum poder. Então, e principalmente em relação, voltando aqui no assunto, em relação às tarefas que são femininas, são inesgotáveis, né? Fralda, mamar, almoço, cabelo, maquiagem, corpo, dieta, academia, tudo. Ai, tá, beleza, Dani, tá, entendi. Agora, como que eu faço? Primeiro, pra entender isso, entender que eu não dou conta de tudo, que eu não preciso dar conta de tudo, que eu vou fazer hoje, amanhã tem de novo pra fazer, e que se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Se eu não olhar pra mim com mais amor e carinho, ninguém vai olhar. Beleza, o que que eu vou fazer então? Primeiro, intenção, né? Ter essa intenção, ter essa ideia. O que que é intenção? Bom, se eu estou com a intenção, se eu seto uma intenção, imagine que tem uma seta para cá. Eu seto essa intenção, a intenção de eu estou com a intenção de fazer um bolo de cenoura. Eu só vou na internet buscar como fazer um bolo de cenoura depois que eu setar a intenção de fazer o bolo de cenoura. Então é sobre isso. E eu acho que isso você já conseguiu aqui comigo nesse vídeo. Pô, eu nunca vou dar conta de tudo, eu nunca vou ser perfeita em tudo e eu nem quero, até porque eu quero ter o direito de estar cansada, eu quero ter o direito de chorar quando eu quiser, eu quero ter o direito de estar com cólica. Eu quero esse direito, sabe? Olhar pra mim com mais amor, carinho. E então isso a gente já tá fazendo, você tá essa intenção, né, de não querer ser a fulaninha, a ciclaninha. Eu falo muito sobre isso aqui. Falo muito sobre isso aqui. Você não é a Virgínia Fonseca, tá? Você não tem os mesmos recursos, então não se compara, não queira ter o mesmo corpo. Enfim, setar a intenção de olhar para você com mais amor, carinho e atenção. Segundo, organização. Porque para você conseguir fazer muitas coisas, por exemplo, ser CEO de uma marca, ser mentora, conseguir fazer N coisas, ainda ter filho, marido e conseguir gerir isso de forma saudável, você tem que primeiro ter essa intenção. E por que eu tô falando sobre isso? Porque eu também cresci ouvindo que ou para ser uma mulher, ou você era bem sucedido na carreira, ou você tinha família. Então as duas coisas não dá pra fazer. Então por isso que eu tô te falando desse vídeo, que você vai ficar cansada, você vai ficar exausta se você quiser trabalhar, empreender ou ter um emprego melhor ou fazer faculdade, você vai ficar exausta, você vai ficar cansada, você vai se sentir frustrada, você vai, enfim, se sentir culpada porque você não consegue terminar as tarefas, mas a primeira coisa é qual é a intenção? A minha intenção é esta. Eu vou olhar pra mim com mais amor, cuidado, vou fazer as coisas sim, mas eu também quero o direito de estar cansada, estar exausta, de parar quando for preciso. Segundo, organização. Organização, até o crime, né? Eu sou uma das pessoas mais organizadas que você pode imaginar no planeta. O meu esposo fala, Dani, você é muito desorganizada. E eu melhorei muito, tá? Melhorei muito, 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 muito. Por quê? Porque eu entendi que é necessário, né? A gente tem que organizar a nossa casa, o nosso ambiente, o nosso guarda-roupa, a nossa vida, a nossa agenda, para a gente ter uma mente organizada. Até o crime organizado é muito mais perigoso e eficaz do que o crime desorganizado. Então, para conseguir ser uma mulher que tem uma família e ainda assim tem
sua carreira é bem-sucedida, seja ela se você empreende em casa, seja ela se você é concursada ou se você pretende um emprego melhor, é andar entre esses termos. Ter organização, ter a intenção de fazer isso, ter esse objetivo, que sempre foi o meu objetivo. E claro, por último e o mais importante, que é isso que eu vou falar aqui agora, que isso eu aprendi nos meus treinamentos, né? É tirar a camisa, sabe? Imagina, eu tô aqui com esse vestidinho aqui azulzinho de mentora de autoimagem e autoestima, né? De psicóloga, tá? Terapeuta, ok. Só que se eu sair daqui com a mesma energia, com a mesma fala, com o mesmo olhar e falar com o meu esposo, cara, vai ser um porre, vai ficar uma chata. Ou se eu sair daqui diretamente da energia que eu tô aqui e falar com o meu pai, por exemplo, ele não quer uma mentora, ele quer uma filha. Quando eu sair daqui, o meu esposo não quer uma mentora, ele quer uma esposa. Então é você pensar, calmar, pensar, respirar, respira 1, 2, 3 minutos. Agora, imagina mentalmente que você tira a roupa da mentora, ou a da professora, ou da esteticista, ou da advogada, ou médica, eu não sei o que, que você é. Imagina que você vai estar tirando a roupa do seu trabalho e tá vestindo a roupa, aquele vestidinho rosinha seu, que você sempre usa, que seu marido ama. Imagina que você tá trocando essa roupa. Como você age? É o mesmo jeito que você, quando tá no trabalho, em casa, com seu marido? Quando você tá com esse vestidinho azul? Não. Então é muito sobre isso, sobre a gente ter isso é inteligência emocional. Só que fazer esse exercício fica muito claro e óbvio, né? A gente sempre fala que quando a gente tem filhos pequenos, por exemplo, a gente tem que abaixar pra ficar assim, olhar no olho dele, pra gente entrar no mundo dele. E, bom, isso dá trabalho, mas se você quer ter uma família e uma família de forma harmoniosa e feliz e ainda ter um negócio, ter o seu emprego, são coisas que você são habilidades que você pode aprender, que vão te ajudar muito. É muito sobre isso. Então, primeiro, intenção. Segundo, organização. Terceiro, ter a consciência, né, a intenção de que você não vai dar conta de tudo, uma hora você vai ficar cansada, uma hora você nunca vai terminar as tarefas, nunca, nunca, esquece, você não vai acabar as tarefas nunca. E ter a inteligência energética, digamos assim, de como eu quero me portar com o meu filho, né? Então, trocar as camisas. Imagina que você tem uma camisa para mãe, uma para esposa, uma para mentora, uma para advogada, não sei qual é o serviço que você presta, tá? Então, isso, sabe, o tom de voz, sabe quando você chega assim, aquele marido, ou com seu marido chega do trabalho, trazendo coisas do trabalho, e, caraca, não tem nada a ver com seus problemas do trabalho, chega assim, loucão em casa, sabe? Isso é ruim, isso é ruim. E a gente tem esse poder, tá? É uma questão de você ter essa inteligência aí pessoal, mental e emocional. E eu acredito que grande parte das mulheres vão se interessar por esse assunto, porque muitas de nós quer sim ser muito bem sucedida na carreira, mas também quer ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa pessoa, ser gentil, ser amigável. E isso não quer dizer que você não possa ter uma energia um pouco mais on fire, né? Mais pá, de trabalho. Mas, quando você tiver com seu filho, com seu marido, com seus amigos, você tem que setar essa intenção e trocar de papéis. E, para além disso, você vai ter que ter autoestima, claro. Autoestima inabalável. Porque para ter todas essas funções aí, a gente precisa sim de uma autoestima inabalável. Por que, que você precisa construir uma autoestima inabalável? Porque você nunca será maior do que a sua autoestima. Imagina que tem uma mulher aqui e outra mulher aqui. Essa tem uma autoestima inabalável e essa não tem. Qual mulher vai vender mais? A que tem uma autoestima inabalável ou a que não tem? Qual mulher vai ter relacionamentos melhores? A que tem uma autoestima inabalável ou a que não tem? Qual mulher vai fechar mais negócios? A que tem ou a que não tem? Então você nunca, 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 nunca será maior do que a sua autoestima. Você sempre vai estar no mesmo nível que a sua autoestima. Para subir, você tem que subir em relação à autoestima. Então,
Vou colocar aqui no link da descrição o Manual do Poder Pessoal Feminino. É gratuito. É só você clicar aqui no link da descrição e você vai desbloquear o seu acesso ao manual. As informações do manual muito me transformaram na mulher que eu sou hoje. Vou deixar o link também do grupo VIP aqui, tá? Do próximo evento que vai acontecer, o nosso treinamento Autoimagem Estratégica, porque a sua imagem fala antes que você tenha a oportunidade de abrir a boca. E aceitando isso, você ou não, né? Antes de eu falar, você já tira aqui uma conclusão de mim. E nesse treinamento eu ensino você como usar isso de forma estratégica, tá? Então, garanto o manual aqui, entra pro grupo também, que você vai ter acesso ao treinamento de forma gratuita, tá? Só quem tá nesse grupo vai ter acesso ao próximo treinamento que vai acontecer. E claro, mentoria Autoestima Inabalável, o método MAI, tá? Também, se você tiver interesse em fazer a mentoria Autoestima Inabalável, se você quiser saber mais sobre isso, em relação ao tema da mentoria, ser a minha aluna, estar comigo, aprender mais comigo, tem aqui também o link da descrição da lista de espera da mentoria Autoestima Inabalável. Tem também o @eudanielealmeida no Instagram, tem bastante conteúdo lá, se você quiser saber, se aprofundar um pouco mais, ver algumas alunas que eu postei por lá. E é isso, até o próximo vídeo. Primeiro, intenção. Segundo, organização. Terceiro, inteligência emocional energética. Quarto, autoestima. Porque para fazer isso tudo, gerar um negócio, para vender mais, para conseguir empregos melhores, para ter mais clientes, para fechar mais negócios e para ainda assim se sentir merecedora de um bom relacionamento, tanto com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, você precisa sim de autoestima, precisa se permitir, precisa, enfim, aprender tudo que a gente consegue aprender na mentoria. Então, até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, dá like no vídeo e manda esse vídeo para aquela sua amiga que você sabe que tá precisando. Manda para ela vai amar. Tchau.